Olá, bom dia. Estamos aí no nosso 37º dia da nossa jornada de 40 dias. Faltam apenas 3 dias para a gente completar, o final dessa caminhada. E o tema de hoje, assim como todos, fala sobre estrutura. E estrutura é aquilo que comporta, é aquilo que se estabelece como algo que vai ser construído em cima. Então, a estrutura da maturidade. Tem outros temas aqui também com estrutura, porque são colunas, E não tem como falando de pessoas, não tem como Deus construir o que precisa, se a pessoa não tem maturidade, espiritual, para conseguir entender, conseguir discernir, o que acontece com ela, ao redor dela. Infelizmente, muitas pessoas não alcançam isso, não por falta de capacidade, por opção mesmo. Elas decidem ser imaturas. A partir do momento que Deus ele começa a falar, começa a agir, a pessoa ela tem uma escolha: ou ela permanece na imaturidade, ou ela então se submete e deixa Deus trabalhar na vida dela para que ela possa fluir. E aqui na introdução, fala o seguinte: a maturidade espiritual é o processo de nos tornarmos cada vez mais semelhante a Jesus, refletindo seu caráter em nossas atitudes e escolhas. Então, por esses dois itens, atitudes e escolhas, você consegue entender a maturidade de alguém. E infelizmente, isso aí acaba atrapalhando muito, não só a questão de uma vida espiritual, mas uma construção. Qualquer tipo de construção, seja familiar, ministerial, empresarial, profissional, seja qual for o tipo de construção, de edificação que a pessoa está envolvida e está disposta a fazer, sem a maturidade não tem como isso acontecer. Porque em algum momento, ela vai jogar tudo fora, em algum momento ela vai destruir tudo aquilo que ela mesma construiu. E então, dentro desse jejum, dentro do que está proposto aqui, na questão de edificar, é importante você deixar o Espírito Santo conduzir você a um crescimento. E a maneira como ele vai fazer isso, dificilmente ele vai falar. Ele vai agir, ele vai criar situações, ele vai criar caminhos para que você possa tomar, então, atitudes de maturidade. Em 2 Pedro 3,18, fala o seguinte: mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um dos caminhos da maturidade está extremamente ligado a eu conhecer a Deus e a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela vai nos direcionar, ela vai nos confrontar, ela vai nos dar direções, de como agir em determinadas situações ou de como não agir. Por isso que isso é muito pessoal e é uma escolha de cada um. Eu não posso, não tem como eu amadurecer por você. Olha, eu vou então, a partir de hoje, eu vou amadurecer por essa pessoa aí. Não tem como, porque é uma escolha. E é claro que por trás dessa escolha tem muitas coisas. Tem seu histórico de vida, tem traumas, bloqueios, tem algumas variáveis aí que influenciam. Mas, independente dessas variáveis, no final tem uma escolha. E um dos caminhos é você, então, crescer no teu relacionamento com Deus. Porque aí, você crescendo nesse relacionamento com Deus, o Senhor vai falar contigo. Olha, não é assim que se age, olha, não é assim, o seu comportamento está errado. E aí Deus, pelo fato de você ter relacionamento com Ele, não tem como você se relacionar com Deus e Ele não trabalhar a tua vida, Ele não conduzir a tua vida. E entenda que é Ele que conduz, e não é você que vai conduzir. Então,
Você vê pelas atitudes, né? Então, essa estrutura aqui, ela está baseada em atitudes e escolhas. Então você vê pela atitude, pelo comportamento da pessoa, que ela não tem condição nenhuma, ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura psicológica, ela não tem estrutura espiritual para conduzir sua vida. Então ela fica sempre ali em torno dos seus medos, né, de um monte de parafernália que inventa, né, na mente. E é tão difícil quando alguém constrói, né, algumas fortalezas, né, como Paulo diz em Coríntios, e essas pessoas então se trancam dentro delas e é difícil tirá-las de lá, né, e elas estabelecem isso como uma escolha de vida, né? Então, por isso que namoros não dão certo, casamentos não dão certo, amizades não dão certo, sociedades não dão certo, porque é insuportável, né? Você lidar com pessoas imaturas e chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora que você fica desgastado ali de tanta imaturidade, de tanto situações, né? Que a pessoa ela se coloca naquilo, né? E o fato dela não querer crescer dificulta mais ainda, né? Como a galera diz hoje aí, né? A geração Nutella, né? É impressionante, queridos. Eu estou na presença de Deus, que eu me converti faz 30 anos, agora em novembro. E a geração de 30 anos atrás era totalmente diferente dessa aqui, né? O comportamento, claro, tinha as falhas, tinha um monte de coisa, mas eu estou falando de maturidade, né? Hoje, a geração de hoje é muito imatura. Então, qualquer situação, né, já bate o pé, sai andando, não consegue ouvir um não, não consegue ser corrigido, não consegue ter compromisso, né, com palavra. Então ela fala uma coisa, hoje, amanhã já é outra. É uma pessoa inconstante, né? E as pessoas inconstantes, elas geram insegurança, né? Porque como que você vai estabelecer um vínculo? Como que você vai caminhar seguro com uma pessoa que é totalmente inconstante? Então, a qualquer momento ela surta e te abandona. Abandona os projetos, abandona o seu ministério, abandona a igreja, abandona tudo, né? E não consegue ter uma firmeza ali. E, infelizmente, né? Isso vai atrapalhando demais. Em Mateus 7,17, fala assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim produz frutos maus. A maturidade espiritual se revela em nosso frutificar em boas obras, servindo a Deus e ao próximo com generosidade e amor. Então, que tipo de fruto eu estou dando? Também. Então, a boa árvore, ela vai produzir bons frutos. E muitas vezes, né, os bons frutos são produzidos em momentos que você está em guerra, em momentos que o teu emocional não está bem. E ali você consegue tomar uma decisão estruturada. Como pastor, eu já vi várias pessoas passarem assim, sabe? Na nossa vida, debaixo da nossa liderança. E a imaturidade, ela não está ligada à falta de capacidade. Ela não está ligada à falta de inteligência. A imaturidade, ela está ligada a uma estrutura emocional. Porque eu conheço várias pessoas que têm talentos assim maravilhosos, têm uma capacidade incrível, né, assim, de produzir. É uma capacidade única que a pessoa tem ali, né, o dom que ela tem, o talento que ela tem. Eu já vi muitas pessoas assim muito inteligentes, capacitadas, cheias de talento e de dons, mas a imaturidade, ela consegue superar tudo isso. Aí não adianta, né? Talento não é tudo, dom não é tudo, a capacidade não é tudo, se a pessoa é imatura. Então não adianta, né? Porque isso acaba... tem várias ramificações. Uma das ramificações para você ter sucesso na tua vida é o poder de relacionamento. Então não adianta você ter capacidade, você ter talento, dons, ser muito inteligente,
se você não consegue se relacionar nem com você, nem com Deus e nem com as pessoas? Se tratando de vida espiritual, então isso complica muito ainda, né? Porque qual é a ideia de Cristo? Nos salvar, nos libertar e nos enviar com um propósito. Falar do amor dele, né? Expressar o amor de Deus através das nossas vidas. Agora, como que faz, né? Caminhando agora para esse sentido. A pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, dificilmente ela vai conseguir estabelecer um propósito de Deus. Porque ela não consegue. E não é por falta de capacidade, é por escolha. De não se deixar tratar, de não... eu sou assim mesmo e vai ter que ser assim. Pronto, aí já... Ela encerrou a conversa aí. Né? A pessoa, então, ela já estabeleceu os limites ali e pronto. E vai ficar nessa situação aí, né? Limitada. E é impressionante, a maioria que eu conheço ainda reclama ainda. Por que eu não me dou bem? Por que as pessoas não gostam de mim? E vai indo assim. Mas isso tem a ver com a sua imaturidade, com falta de tato, né? De saber ouvir. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa fria. Não. Então, isso vai mexer, né? Com as emoções, com a ira, com a raiva, com mágoa, com euforia, com tudo isso. E aí que está o grande segredo, né? Você saber administrar isso. Então, o fato de você administrar as emoções não quer dizer que você não vai tê-las. Você vai ter as emoções todas aí, fluindo. Mas a maturidade, ela vai fazer com que você saiba administrar isso. No momento de ira, no momento de mágoa, até de euforia, né? Porque quantas coisas erradas fazemos na euforia. Compramos coisas, assinamos contratos, fazemos sociedades, né? Aprovamos projetos na euforia. Então ali é uma imaturidade, né? Você não pesou, você não avaliou, você não... você simplesmente deixou o fruto ser produzido ali, né? E infelizmente, né? Nós aprendemos de algumas formas, né? Ou a gente mesmo quebrando a cara, ou vendo os erros dos outros, né? E eu tinha muita dificuldade, ainda tenho algumas dificuldades ainda, né, nessas questões aí, que eu me envolvo demais e acabo dançando, né? E sendo machucado, assim como muitas pessoas. Mas por quê? É a falta ali, naquele momento, né, de administrar as emoções. Então precisamos crescer nisso, precisamos amadurecer. Aqui está falando de produzir frutos. Então precisamos urgentemente buscar em Deus essa capacidade, né, de discernir algumas situações. Em Hebreus 6,12 diz o seguinte: assim vocês não se tornarão negligentes, mas seguirão o exemplo dos que por meio da fé e da paciência herdam as promessas. Amém? Então, aqui está falando, né, de você perseverar em tempos difíceis. Está ligado à fé, né? Então, quantas vezes Deus chegou para vários homens e mulheres, né, para o seu povo, e falou e deu uma direção. Mas a questão da aprovação, né, a questão da guerra e da batalha, ela mexe tanto no emocional da pessoa, que ela acaba, então, não dando ouvidos à voz de Deus, né? E aquilo ali atrapalha demais as tomadas de decisões. E nos tornamos, então, negligentes, né? Negligentes consigo mesmo, negligentes com Deus e negligentes com os propósitos que você mesmo quer alcançar, mas por imaturidade não consegue. Como pastor, né, conversamos com muitas pessoas e falamos assim: olha, Deus vai fazer a obra nisso aqui. Deus vai fazer com que você alcance isso. Olha, esse projeto aqui, sim, nós vamos alcançar.
né? E a pessoa está olhando para você, eu percebo. Ela não está acreditando, né? E dentro dela, as suas emoções já começam a borbulhar. Porque ela não ouviu o que ela queria, né? E Deus nunca vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Agora, se nós não temos maturidade, né, para receber uma palavra de Deus, receber uma informação de Deus, fica difícil. Na igreja lá eu falo para algumas líderes assim, algumas pessoas, olha, fica tranquilo, porque nós vamos alcançar esse objetivo aqui. Está na cara que a pessoa não está confiando e nem crendo naquilo que eu estou falando. Fica estampado na cara da pessoa, né? Por causa do temperamento dela, né? Então ela já começa ali, já entrar em ebulição, já quer explodir e não sabe esperar o momento, né? Aqui está falando de nós ficarmos firmes na fé para herdar né, da fé e da paciência, né? Então muitos não têm o temperamento dela não permite ela ser uma pessoa paciente. E ela então sai explodindo. Ou ela sai explodindo ou sai implodindo, né? Que é dentro dela que vem as explosões ali. Ela implode. E aí eu fico olhando assim e falei, não vai dar certo isso aí. Quantas pessoas, né, falando de mim, nós colocamos na liderança de uma igreja pessoas talentosas, mas o fato dela ser uma pessoa imatura, e a gente fica olhando assim agora, como é que eu faço para resolver isso aqui? Porque a pessoa ela tem um talento, mas ela não tem a maturidade suficiente para suportar algumas situações dentro da posição que ela está, né? Então, é muito complicado. Aí nós, pastores, ficamos numa situação muito difícil. Se é numa empresa, já manda embora e acabou, né? Ó, você está despedido, tchau. Se é numa escola, você é expulso da escola. A diretora te chama lá, ó, você está expulso da escola, né? Se é dentro de uma família, alguns até expulsam de dentro de uma casa, ó. Agora, dentro de uma igreja, dentro de uma liderança, onde o propósito de Deus não é expulsar, mas é tratar, como que faz? Eu estava até ontem na escola profética, aqui ministrando aula e falando sobre esse assunto, né? Quando você tem que corrigir alguém. Então tem pastores que ficam numa situação muito difícil, porque qualquer coisa que ele falar para aquela pessoa, a imaturidade dela vai gerar um monte de problemas para o pastor, para a igreja, para o grupo que ela pertence ali dentro de uma liderança, né? E você vai vendo isso no caminho, né? Infelizmente você não consegue ver isso ali na hora, no momento que você está com a pessoa ali. Infelizmente a maioria das pessoas é só quando elas estão já dentro de uma posição. E seja qual for a posição, querido, de casado, de empresário, de líder, de funcionário, seja qual for a posição que você é colocado ali, dentro daquela posição, você vai ter que ter uma estrutura, né? Algumas posições em que nós somos colocados exigem de nós uma estrutura emocional, psicológica, uma estrutura de conhecimento, de habilidades. E se você não tem isso, a ideia é se submeter àquilo ali para que seja gerado, né? Para que essa estrutura fique fortalecida no teu interior. Então tem pessoas que você vai conversar, ela já entende assim, está me perseguindo, não confia em mim, tá vendo? Prefere o outro, né? Eu estou falando isso porque estou cansado de ouvir isso, né? E dentro de nós não existe isso, essa acepção, esse tipo de... Não existe isso. A ideia ali é o seguinte, eu estou vendo um erro, esse erro vai comprometer a imagem dela, esse erro vai comprometer o chamado dela, esse erro vai comprometer suas finanças, então precisamos chegar nessa pessoa e conversar com ela. Olha, isso que você faz, isso que você fala, essa atitude sua aqui, ó, não é legal, a roupa que você veste, a maneira como você se veste aqui, ó, não é legal, né? Aí você vai na maior boa intenção, você vai na intenção de ajudar, e a pessoa acaba julgando a sua intenção. E como que faz, né? Se a minha intenção está sendo julgada naquilo que eu vou falar,
com amor, né, para que a pessoa cresça e ela então produza os bons frutos. Porque os frutos que ela está produzindo não são bons. E tem pessoas que não têm coragem de falar. Elas dão risada, elas estão com você ali, mas porque, tipo assim, para que falar? Se é uma pessoa imatura, uma pessoa explosiva, uma pessoa melancólica, uma pessoa que distorce tudo que é falado, sempre é perseguição, sempre leva para o lado pessoal, não consegue entender em hipótese alguma que alguém está tentando ajudá-la ali. Não, ela prefere pegar esse caminho aí. Está sendo discriminado, que não está sendo aceito. Nossa, sempre acontece comigo, é sempre a mesma coisa acontece comigo. Eu não sei o que acontece nessa escola, eu não sei o que acontece nessa empresa, eu não sei o que acontece nessa igreja. É sempre a mesma coisa. Então, se é sempre a mesma coisa e você não aprendeu ainda, então realmente está muito difícil aí. As suas estruturas realmente estão bem danificadas, porque se acontece a mesma coisa há muito tempo e você ainda não aprendeu a administrar isso, tem uma coisa muito errada dentro de você. Porque quando falamos de estrutura, é estrutura interna, onde envolve emoções, sentimento e tantas outras coisas. E como que faz então? Eu lembro há muitos e muitos anos atrás, muitos anos atrás, o pastor me corrigiu. Eu estava errado mesmo. E eu fiquei muito bravo com aquilo ali, porque eu fiquei pensando um monte de coisa. Eu era novo na igreja. Novo em tudo, né? Porque ali... Por isso que eu falo, a igreja é diferente. É um lugar de tratamento mesmo. E assim... eu deixei o pastor numa situação difícil, porque a minha reação assustou ele. Porque eu sempre fui explosivo, temperamento explosivo, assim, então aquela primeira reação ele ficou assustado. E no outro dia ele me chamou e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem eu fui corrigir e você teve aqui a reação lá. Vamos fazer assim, ó, a partir de hoje eu não falo mais nada com você, tá bom? Aí você vive a tua vida aí na igreja e eu vou pegar alguém que queira crescer, porque você não quer. Você distorceu tudo que eu falei. E eu me assustei com aquilo. E aí eu falei, não, pastor, não desiste de mim, não. Por favor, não desista de mim, porque eu quero crescer. Ele falou, mas como que eu vou fazer isso com o seu comportamento? Eu falei, pode continuar. Não liga, não. Se eu tiver alguma reação assim, deixa, daqui a meia hora passa, mas não desista de mim. Eu acabei facilitando a vida do pastor ali. Porque agora foi algo ali concordado. E aí foi acontecendo muitas coisas, muitos confrontos, né? Principalmente dentro da igreja, porque é um lugar onde Deus vai tratar você. E eu louvo a Deus por isso, né? Por Deus ter me chamado, por Deus ter me tratado. Eu tenho muita coisa para ser tratado ainda, mas eu creio que algumas situações aí eu já consegui alcançar. Né, debaixo de muita dificuldade, muita luta ali, e por aquilo que eu almejava e que eu almejo ainda. Então eu para o Senhor, eu ainda vejo que essa área aqui ainda precisa de fortalecimento. Então me ajuda aí, porque eu tenho que amadurecer nisso aqui. Mas isso tem a ver, querido, com a sua escolha, né? E não permita, agora espiritualizando bem a coisa, não permita que o diabo ele trabalhe isso, ele use isso contra você, porque a Bíblia diz que ele nos conhece. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor ali, ó, avaliando tudo. E a palavra de Deus diz para você não dar lugar ao diabo. Então, como que eu dou lugar ao diabo? Quando eu cedo a uma tentação, quando eu começo a ceder, né, às provocações dele, porque ele sabe o que irrita você, ele sabe o que magoa você, ele sabe o que mexe na tua estrutura emocional. Ele sabe já. E, né, para as pessoas que você está ouvindo, que tem esse tipo de pensamento, né? Nossa, sempre acontece a mesma coisa. É impressionante como acontece a mesma coisa. Então, o diabo já achou um caminho aí. Ele conseguiu um atalho para acessar a tua alma, mexer com a tua estrutura e você fazer um papel ridículo de uma pessoa imatura, onde as pessoas olham e falam assim, meu Deus, como que pode uma pessoa tão capaz
e tão imatura, né? Como eu falei no início, isso destrói relacionamentos, destrói sociedades, destrói uma família, uma casa, uma empresa, uma igreja, né? Então pensa, um pastor imaturo, misericórdia, porque o que ele mais vai ouvir é desaforo. O que o pastor mais vai ouvir são palavras pesadas, onde as pessoas não têm misericórdia não, irmão. Elas chegam para nós e falam um caminhão de coisas, você está ali ouvindo tudo aquilo, fala mal de você, da sua esposa, dos seus filhos, na maior cara de pau mesmo, sem dó. Então, se o pastor não tiver ali, né, uma estrutura para ouvir tudo isso, não vai ser, não consegue, ele vai embora rápido, ele vai desistir. E eu vejo pastores aí, né, infelizmente, cometendo suicídio, porque eles não estão suportando mais, a estrutura dele ali, ó, já passou do limite, porque não é fácil, né, você exercer esse chamado de Deus, que não é profissão, tá? Isso é chamado. É diferente você exercer o chamado pastoral, o chamado evangelístico, seja qual for, apostólico, de mestre, não importa. Então é diferente, né, a profissão do chamado de Deus. E eu estava falando, Deus, ele é inteligente, então ele sabe, né? A Bíblia diz que ele não permite nada que venha sobre nós que a gente não pode suportar. Amém? Por causa da capacidade que ele consegue identificar em cada um. Quando você vai lá para a parábola dos talentos, né, a Bíblia diz que ele dá dons a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, Deus sabe muito bem o teu limite, Deus sabe muito bem aquilo que você pode ou não pode suportar. E ele dá o escape. E é aí que vem a grande bênção, porque temos que buscar então esse escape. Esse escape é o fortalecimento, é o entendimento, é o amadurecimento, é o caminho que Deus vai usar para que a gente possa superar aquilo ali. Né? E como eu falei agora há pouco, tem coisas que eu superei e tem coisas que ainda não. Né? Estou buscando em Deus ainda essa capacidade, né, de ser um pastor melhor, de ser um marido melhor, de ser um pai melhor, um filho melhor, uma ovelha melhor. E nós vamos caminhando a cada dia. Eu costumo falar que não tem ninguém perfeito, mas nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Então a ideia é que a cada dia você melhore. E você consiga identificar os pontos de maturidade e trabalhar isso. Esses pontos você pode encontrar, ou alguém pode falar para você. Né? E falar, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, são os caminhos que Deus vai usar para que você cresça. Então, por que tudo isso? Estamos partindo do princípio que nós seremos então a imagem de Deus. Nós vamos representar o Senhor, né? E eu estou lembrando agora aqui, quando Deus pediu para Moisés, né? O povo queria água e tal, e falou, olha, vai lá e toca a rocha e tal, né? Aí Moisés foi lá, tocou a rocha, saiu água, todo mundo bebeu. E teve uma outra situação que o povo lá ficou muito mal, e todo mundo murmurando, aquela bagunça toda. E Deus falou, vai lá e fala para a rocha da água. Né? E Moisés ficou tão irritado que ele não falou, ele bateu na rocha. Né? E olha que loucura, irmão. Por causa disso, Deus falou assim, olha, você não vai entrar na terra prometida. Olha que loucura. O diabo usou as pessoas para afetar o emocional dele e ele perder aquela grande bênção. Ele estava pertinho já, depois de 40 anos. Não entrou, por causa do seu temperamento. Então, quantas coisas quantas portas se fecham para nós, né? E quantas oportunidades nós perdemos por imaturidade, né? E ai. Então, é muito complicado, né? E Moisés estava sendo tratado já por Deus. Ele matou um cara. Ele matou um egípcio por causa do temperamento dele. Ele quebrou as tábuas com os 10 mandamentos por causa do temperamento dele, a imaturidade dele. Ele viu o povo errando, jogou no chão e Deus falou, eu não mandei você fazer isso. E agora ele bate na rocha, né?
Então, assim, e sabe o que é o pior? É que geralmente essas pessoas não conseguem enxergar isso nelas. Elas culpam o pastor, culpam a igreja, culpam a pastora, culpam a mãe, o pai, o chefe, todo mundo. Mas ela mesma ela não consegue enxergar quão imatura ela é e o quão ela tem que mudar, né, para que você consiga. O tema geral aqui é edificando o templo. Então, como que Deus vai edificar algo na vida de alguém se esse alguém não tem estrutura, não reconhece que não tem e também não quer ter a estrutura? Então fica difícil, né? Vai ser um eterno murmurador, vai ser um eterno acusador, né? Um eterno apontador de erros dos outros, mas a si próprio não vê. Então fica difícil assim. Mas é que você entenda o que Deus está falando nesses dias, o que Deus está falando hoje. E é muito sério esse assunto, porque isso define o destino. Isso muda destino. O destino de Moisés foi mudado. O destino de Sansão foi mudado. O cara morreu, porque era imaturo nas suas escolhas. Fez tudo errado. Se envolveu com uma prostituta, comeu o mel lá em cima de um leão morto. Ele andava em lugares que ele estava proibido de andar. Então, ou seja, a imaturidade dele levou ele a uma inconsequência. Então, é muito difícil, né, você tratar pessoas assim. Então, espero que você não seja uma dessas aí. E se for, que Deus tenha misericórdia da tua vida e você se posicione. E abra o teu coração para que Deus possa entrar, tratar, tirar as raízes de imaturidade e começar então a gerar outras raízes, né? Em Mateus 7 nós lemos aqui que o Senhor nos compara como árvores. Então toda árvore ela tem uma raiz e toda raiz ela vai alimentar aquela árvore de acordo, né, com a estrutura dela ali. Então deixa Deus mudar a tua estrutura. Amém? Eu quero orar agora, encerrar essa palavra e falta poucos dias, amém? Faltam 3 dias aí para chegar na reta final, então alguma coisa vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Esse tema, Senhor, é tão profundo e tão extenso. É difícil até ministrar ele em pouco tempo. Precisamos de dias para tratar alguns assuntos. Mas, a princípio, Senhor, é a tua palavra hoje. Que esse breve pensamento aqui, Senhor, possa nos fazer refletir, possa nos fazer olhar para a nossa estrutura e fazer uma avaliação. Como que ela está e em que nível isso está comprometendo o meu chamado, os meus alvos, meus objetivos. Senhor, dá graça, fortalece, Senhor, dá sabedoria para que cada um consiga conduzir a sua vida na bênção. Eu libero agora, Pai, sobre os teus filhos e as tuas filhas, a bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. E tá chegando, hein?